Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e para não perdermos o costume, iremos conhecer hoje mais uma bela história, dessa vez envolvendo uma marca de maionese que dividiu os Estados Unidos ao meio, além de conquistar o paladar de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas antes de continuarmos com a história de hoje, eu quero te convidar a fazer parte do canal e caso você queira conhecer a história de alguma marca que ainda não foi contada, deixe então nos comentários que irei gravar um vídeo contando a história dela o mais breve possível. Essa bela história começa com Richard Hellman, de 27 anos de idade. O jovem alemão imigrou para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 1903, onde reencontrou Margaret Vosberg, com quem se casou no ano seguinte. Margaret e seus pais também eram imigrantes alemães e vieram para Nova York em busca de mais qualidade de vida. Nessa altura, já eram donos de uma delicatessen, um tipo de estabelecimento que vende alimentos finos, exóticos ou preparados estrangeiro. Ao que parece, isto influenciou Richard a começar a empreender, pois em meados de 1905, o jovem decide abrir sua própria delicatessen, onde foi desenvolvido por sua esposa a maionese pronta, que na época era servida em pequenas quantidades para os clientes, mas o bastante para encantar a todos. Após alguns anos, em meados de 1911, Richard Hellman passa por um mal súbito, e segundo o médico, o problema era o excesso de trabalho, e o advertiu que ele não viveria muito mais se continuasse trabalhando no mesmo ritmo. Richard levou a sério as orientações médicas e toma algumas decisões importantes. A primeira delas foi vender a delicatessen para um homem chamado Charles Eberhard. E em 1912, viaja para a Alemanha em férias com a família, buscando se desligar um pouco dos negócios e recarregar as energias. Afinal, agora a delicatessen pertencia a Charles. Enquanto esteve na Europa, Richard aproveitou para passear com sua família por outros países vizinhos. Mas uma notícia triste surpreenderia a todos. Charles, o novo proprietário da delicatessen, havia falecido, forçando Richard a voltar para casa. Se diz que ao negociar as passagens, um agente de viagens ofereceu uma reserva no badalado Titanic, que iria para Nova York em viagem inaugural em 10 de abril de 1912. Mas Richard recusou, pois tinha pressa em voltar para os Estados Unidos. E pouco tempo depois, a família recebe a notícia do naufrágio do transatlântico de luxo. Richard recompra o negócio e nos anos seguintes, ele e sua esposa aprimoram a receita, tornando-a ainda melhor, e a maionese, que até então era servida como acompanhamento de saladas, passou a ser vendida separadamente em frascos de vidro, grandes o suficiente para acomodar uma colher dentro, tornando seu uso no dia a dia bastante prático. Nessa época, eram comercializados dois tipos de maionese, e para diferenciá-las, Richard colocou uma fita azul em uma delas, e para a surpresa do casal, a maionese da fita azul fez um enorme sucesso. Se diz que a fita significava geralmente o primeiro lugar em feiras e competições. Logo, o seu uso tinha como intuito passar uma ideia de qualidade ao público. O sucesso da maionese foi tão grande que já não era possível atender todos os pedidos, de modo que a maionese passa a ser produzida numa pequena fábrica em 1913, sendo lançada oficialmente em solo americano como a maionese da fita azul Hellmann's. Nessa época, a delicatessen foi vendida, pois além de não suportar mais o ritmo de vendas do produto, ficou decidido que era mais vantajoso focar apenas nas maioneses. E com o rápido aumento nas vendas, o próximo passo seria expandir a distribuição do produto para fora de Nova York. Já como uma estratégia para levar a marca para além da costa leste americana, em novembro de 1919, Richard licenciou o uso da marca Hellmann's para John Berman, em Chicago. E no ano seguinte, um famoso jornal americano de Nova York pediu a 3 chefes franceses que classificassem marcas comerciais de molhos para a salada. E adivinhe só, a maionese Hellmann's se destacou em relação às rivais e foi considerado o melhor produto da categoria, o que potencializou ainda mais a divulgação da marca em solo americano. Mas em 1920 seria um ano de altos e baixos para Richard, que mal pôde comemorar a conquista da cidadania americana, já que sua esposa Margaret falece pouco tempo depois.
considerada por muitos como a mente por trás da lendária maionese Hellmann's. Nos anos seguintes, Richard permanece focado na expansão do negócio. Ainda no início da década de 20, a maionese Hellmann's já era comercializada no Canadá, ao mesmo tempo que era iniciada a construção de uma fábrica maior. Nessa altura, já eram produzidas cerca de 3 toneladas de maionese Hellmann's por hora. Mas não pensem que a Hellmann's estava livre de concorrência. Muito pelo contrário. Já nessa época, existiam cerca de 600 fabricantes de maioneses nos Estados Unidos. Enquanto a maionese Hellmann's fazia um enorme sucesso na costa leste dos Estados Unidos, vendendo cerca de 15 milhões de dólares por ano em 1927, a empresa Best Foods fazia um enorme sucesso com sua maionese na costa oeste, se tratando das principais marcas da categoria, as quais praticamente racharam ao meio os Estados Unidos. E em meio a essa disputa épica, a Best Foods adquiriu a marca Hellmann's em 1932. Mas há um detalhe bem interessante envolvendo a negociação. Como ambas as marcas haviam se tornado muito populares, ao ponto de dividir os Estados Unidos ao meio, ficando o leste com a Hellmann's e o oeste com a Best Foods, ficou decidido pela empresa que ambas as marcas e receitas fossem mantidas em seus respectivos territórios. Assim, pouco tempo depois, a Best Foods, então proprietária das 2 maiores marcas de maionese dos Estados Unidos, passa a publicar muitos livros de receitas, onde promovia tanto a maionese Best Foods quanto a maionese da fita azul Hellmann's. Essa última, que é o foco da nossa história, receberia ainda na década de 30 o famoso slogan, a verdadeira maionese. Nos anos 50, a Hellmann's passa a investir ainda mais pesada em publicidade, época que os famosos livros de receitas americanos também começam a ser distribuídos no Canadá, e na década seguinte, a marca começa a ser introduzida em diversos mercados internacionais. A Hellmann's chegou no Brasil em 1962, e por aqui sofreu uma certa resistência no início, pois até então as maioneses eram feitas em casa, e comprar esse produto industrializado não parecia algo tão confiável. Por isso, a Hellmann's aposta em propagandas para passar a segurança que faltava ao público. Com isso, surgem alguns anúncios que diziam: você prepara pratos deliciosos e guarda o vidro na geladeira para outras vezes. E aos poucos, a maionese Hellmann's foi ganhando a confiança do público e se tornando cada vez mais presente nas refeições dos brasileiros. Richard Hellmann, cujo sobrenome inspirou a criação de uma das marcas de maionese mais famosas de todos os tempos, falece em 2 de fevereiro de 1971, aos 94 anos de idade. Nos anos 80, a Hellmann's já era campeã de vendas em diversos países. No Reino Unido, por exemplo, a marca detinha sozinha cerca de 50% do mercado. A Hellmann's sempre esteve sensível aos novos hábitos de consumo do público, que passavam a ficar cada vez mais preocupados com a saúde e o bem-estar. E como estratégia, a marca começa a ampliar sua linha de maioneses, com versões light e livres de colesterol, mas não era o bastante, de modo que a Hellmann's também aproveitou o momento para ampliar seu portfólio com novos produtos, surgindo assim as mostardas e ketchups. Nos anos 2000, a marca muda de mãos novamente e passa a ser de propriedade da Unilever, que optou por seguir a mesma estratégia de manter a coexistência das marcas Hellmann's e Best Foods, o que nos leva a uma importante reflexão. Até que ponto chega a identificação de uma marca com o público? Não seria muito mais prático manter apenas uma das marcas? Mas a costa oeste dos Estados Unidos aceitaria numa boa a Hellmann's caso a Best Foods fosse retirada de linha? A verdade é que a identificação do público com as marcas se tornou algo tão forte que substituir qualquer uma das duas certamente geraria numa forte queda nas vendas. Nos últimos anos, a Hellmann's tem ampliado seu portfólio com diversos tipos de molhos prontos, além de versões com redução na quantidade de óleo, com ingredientes orgânicos, até com linhas veganas, além de muitas outras versões que não irei mencionar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Talvez você não saiba, mas a Hellmann's vem se mostrando muito preocupada com o meio ambiente e deixou de utilizar ovos de galinha de granja e passou a usar apenas ovos caipira na produção de suas maioneses, visando com isso
diminuir os impactos ambientais. A marca Hellmann's se tornou tão conhecida no Brasil ao ponto de atingir o patamar de marca de alto renome, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 22 de agosto de 2017, ganhando proteção marcária em todos os setores do mercado. Tal benefício só é concedido para marcas que se tornam tão grandes a ponto de serem reconhecidas em qualquer canto do país. Ao longo de sua existência, a marca Hellmann's passou por algumas mudanças em sua identidade visual, mas sempre mantendo a tradicional fita azul. No Brasil, a marca teve alguns slogans de bastante sucesso, tal como a verdadeira maionese e o atual ao seu lado pela boa comida. Desde que chegou no Brasil, a Hellmann's continua investindo pesado em publicidade e permanece presente nas redes sociais e já conta com mais de 100 mil seguidores no perfil Hellmann's BR no Instagram. Já no Facebook, a marca conta com mais de 5 milhões de seguidores e 17 mil no Twitter. No YouTube, são mais de 25 mil inscritos, com um total de mais de 120 milhões de views em seu canal. A marca americana conta com admiráveis 108 anos de existência e se trata da maionese mais vendida do Brasil. Contudo, há um caso bastante curioso envolvendo o termo Hellmann's no país, pois ainda hoje, muitas pessoas traduzem a expressão como sendo o homem do inferno, o que supostamente colocaria a marca em toda uma teoria conspiratória, o que não é verdade, pois como ficou claro ao longo da história, a expressão é oriunda do sobrenome de seu fundador, Richard Hellmann. Então, meus amigos, o produto não possui nada de conspiratório, muito pelo contrário, há muito esforço e dedicação que compõem essa bela história. Ainda hoje, a Hellmann's e Best Foods são vendidas em solo americano com a mesma divisão feita décadas atrás. Inclusive, há muito tempo se perdura uma polêmica por lá acerca das receitas. Há quem defende que o produto é o mesmo e só muda de nome, enquanto outros defendem sempre a sua marca preferida, apontando algumas diferenças no sabor. Já a embalagem, com exceção do nome das marcas, é indiscutivelmente idêntica, uma vez que a maionese Best Foods adotou desde a década de 60 o uso da famosa fita azul. Atualmente, a Hellmann's conta com uma linha de produtos que vai muito além das suas icônicas maioneses, as quais nunca deixaram de ser o seu carro-chefe, e é comercializada em cerca de 100 países, com um faturamento anual que gira na casa de bilhões. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente, todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!